Tem muita gente falando de NR1 e saúde mental por aí, juntando os dois, né? Geralmente dando um clima de alerta, criando uma certa urgência, meio que dizendo assim, ou você faz agora ou sua empresa vai ser multada. Gente, só que esse tipo de discurso, criando esse alerta, acaba terminando sempre com alguma coisa sendo vendida. Ou seja, é mais um gatilho de marketing do que de fato uma apresentação de dados concretos do que está acontecendo. O problema é que, na maioria das vezes, isso está sendo feito sem uma leitura séria da norma, sem de fato ir ao fundamento, sem uma responsabilidade técnica, ética. Eu estou vendo isso e está me incomodando. Bom, como eu crio conteúdo para a área de saúde mental e psicologia, eu, profissionalmente e pessoalmente, senti a necessidade de fazer esse vídeo com alguns esclarecimentos. A NR1 não é nova, ela existe há anos. E o papel dela é organizar como os riscos ocupacionais devem ser gerenciados dentro das empresas. O gerenciamento de riscos ocupacionais, GRO, e o Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR. O GRO é um framework, ou seja, é um sistema conceitual de gestão de riscos. Essencialmente, ele orienta que os riscos devem ser identificados, avaliados, controlados, acompanhados e revistos regularmente. Isso aqui é algo da área de segurança do trabalho. Sempre foi. O PGR é o documento que formaliza o GRO. Então, no Programa Geral de Riscos, o PGR, vão ali o inventário de riscos e o plano de ação para mitigar, né, para diminuir esses riscos. Não existe um formulário padrão nacional, né, igual para todo mundo. Cada empresa prepara o seu formulário, mas é fundamental que o documento contemple o que é exigido na norma. Ou seja, ele precisa cobrir tudo que está na NR. Pessoal, eu fui pesquisar e conversei com profissionais da área. Então eu não estou tirando nada da minha cabeça. Antes do GRO e do PGR existia o PPRA. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA, era um programa voltado principalmente para a identificação e controle de riscos físico-químicos e biológicos no ambiente de trabalho. Então ele funcionava numa lógica de levantamento técnico e cumprimento documental. Então durante anos foi a base da gestão de riscos ocupacionais aqui no Brasil. Em 2020, a NR1 ela foi atualizada e o PPRA deixou de existir e entrou em vigor o GRO e o PGR, que eu mencionei acima. E isso ampliou o trabalho dentro da saúde e segurança do trabalho. Essa atualização ela passou a valer oficialmente, né, a ser fiscalizada em 2022. E desde então, o cumprimento da NR1 já é obrigatório nesse formato. Já era antes, né? Mas nesse formato, que é o formato atual, ele começou a ser obrigatório em 2022. Em 2025 houve uma nova atualização, e aí que entra essa questão de NR1 e saúde mental, né? Só que dessa vez, nessa atualização, incluindo de forma explícita o que a gente chama de fatores de risco psicossocial. A menção a estes fatores já existia na NR17, que trata da organização do trabalho e fala de ergonomia. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas vocês podem consultar a norma, né, para poder entender melhor. E agora, em 2026, entra a obrigatoriedade fiscalizatória do que foi atualizado recentemente. Então, não é que a NR1 começa a existir em 2026. Ela já está em vigor há anos. O que acontece agora, em 2026, é que passa o período de adaptação das empresas a essa atualização de 2025, né, que inclui a avaliação de risco psicossocial dentro do guarda-chuva dos riscos ocupacionais. Pessoal, vale lembrar também que a NR1 é uma das normas mais antigas do sistema de segurança e saúde no trabalho no Brasil. A primeira versão remonta aos anos 70, então tem algumas décadas aí de NR. O que vem acontecendo agora não é uma criação de uma nova norma. São atualizações, revisões que procuram e trazem um aprimoramento no controle e na gestão dos riscos ocupacionais e da segurança do trabalhador no ambiente de trabalho. Aqui entra um ponto que eu não vi ninguém falando ainda.
quem elabora, estrutura e responde tecnicamente pelo GRO e pelo PGR não é o psicólogo. Nunca foi. Exceto, talvez, em situações muito peculiares, que eu desconheço, mas que possam existir. Então, deixo a margem da possibilidade. Porém, esse papel é do técnico de segurança do trabalho e ou do engenheiro, especialista em segurança do trabalho, que são os especialistas em riscos ocupacionais. Claro que, em última instância, juridicamente é a empresa que é responsável pelo GRO, né, e por cumprir as normas. Mas são esses profissionais que, historicamente, fazem a identificação dos perigos, a avaliação dos riscos, o inventário de quais são esses riscos e o plano de ação para administrar, para gerenciar esses riscos. Então, a maioria das empresas, né, já tem um técnico ali, ou uma empresa terceirizada que presta o serviço de segurança e saúde do trabalhador. Tá? O PGR ele já existe na maior parte das empresas que tem a sua obrigatoriedade. Né? Todas as empresas que, por obrigação, precisam gerenciar os riscos ocupacionais, elas já vão ter alguém fazendo isso. Então, a NR1 ela não criou um novo profissional, nem transferiu esse papel para a psicologia. Né? Não existe essa coisa de certificação de aplicador de NR1. Antes de 2025, o termo risco psicossocial não aparecia de forma explícita no texto da norma regulamentadora. Mas os fatores organizacionais sempre estiveram ali. Carga excessiva de trabalho, metas irreais, assédio, jornadas imprevisíveis, conflitos interpessoais ali sem mediação. Tudo isso é risco ocupacional. Esses fatores que fazem parte da organização do trabalho podem produzir danos e precisam ser acompanhados. São fatores do ambiente de trabalho que perpassam por essa esfera do risco psicossocial, mas eles estão debaixo do guarda-chuva do risco ocupacional. O foco é o ambiente de trabalho e não a subjetividade do trabalhador. O risco psicossocial não é clínica psicológica. Os trabalhadores eles não são pacientes. A responsabilidade da empresa está somente, e não é pouco, em monitorar e diminuir os impactos desses fatores na saúde do trabalhador. A empresa não vai avaliar nem tratar os trabalhadores como se fossem pacientes de uma clínica. O que existe, né, o que a última atualização da NR1 fez foi colocar explicitamente os fatores de risco psicossocial dentro do escopo do GRO, né, que é o gerenciamento de risco ocupacional. Não existe uma NR de saúde mental. Para vocês terem uma ideia, o termo saúde mental não aparece em momento algum, pelo menos de forma literal, no texto da norma. Tá, mas por que tem tanta gente vendendo curso sobre a nova NR1? Bom, na minha opinião, não passa de uma exploração comercial. É meio que o ser humano na sua forma mais pura em busca de oportunidade de trabalho ou um meio de ganhar dinheiro ali. Mas nesse caso por meio da desinformação. E essa desinformação, ela entra bem na confusão entre o que é risco psicossocial, o que é sofrimento psíquico e o que é saúde mental individual. E a NR1 trata só do primeiro, do risco psicossocial, que está no ambiente de trabalho. Então vamos ser muito claro aqui, a NR1 não exige laudo psicológico, avaliação clínica, testes psicológicos, não exige que se contrate um psicólogo para fazer adequação, né? Não exige programas emocionais padronizados ou coisa do tipo, né? Ou qualquer curso milagroso de compliance, né? De adequação. Nada disso está na norma. O que ela exige é a análise do trabalho, é a identificação dos riscos ocupacionais, sejam eles físicos, químicos e agora psicossociais. A avaliação de risco e o plano de ação coerente. É isso que a norma exige. Então, quando existe um risco psicossocial, ele deve ser tratado com medidas organizacionais, né? Para o grupo, para o todo. Né? Se tem meta excessiva, meta irrealista, se tem jornada de trabalho imprevisível, é esse tipo de fator que está dentro do ambiente organizacional que precisa ser endereçado. Eu agora faço um alerta direto. Redes sociais são um terreno fértil para oportunismo. A pessoa fala com tanta convicção e cria um clima de urgência que a gente
por falta de informação adequada, acaba caindo na isca da venda. Então, se você é empresário, presta atenção. Leia a norma ou peça para o pessoal de segurança do trabalho te orientar a respeito disso. O profissional central nessa história toda continua sendo a área de segurança do trabalho. A psicologia pode entrar sim, não estou fazendo esse vídeo contra a minha profissão, porque eu sou psicólogo, mas a psicologia pode entrar sim, mais como com assessoria, com apoio técnico, algum tipo de consultoria. Por fim, o que muda agora em 2026? Né? Segundo o próprio Ministério do Trabalho e Emprego, é o período educativo, que termina agora, e o começo da fiscalização, que já existia, mas agora a fiscalização também irá verificar se os riscos psicossociais estão documentados no PGR. Sem alarde. A saúde mental importa e as empresas fazem bem a todos se implementarem ações que contribuam para o bem-estar dos trabalhadores. Todo mundo ganha. O que eu não concordo é oportunista tentando arrancar dinheiro das pessoas em empresas com falta de informação. Vamos ter mais critério, vamos buscar informação de qualidade e tomar decisões com base em dados concretos. É isso.